O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender o pagamento de verbas indenizatórias para 4 desembargadores e a viúva de um magistrado suspeitos de receber mais que seus pares. O tribunal está investigando por que houve esse favorecimento. A decisão do Tribunal de Justiça atinge apenas os desembargadores que receberam antecipadamente quantias vultuosas. Mas há muitos outros magistrados que também receberam as verbas indenizatórias fora do cronograma. Umas 150 magistrados, mais ou menos, muitos deles com justificativa, obviamente, tem muita justificativa ali procedente. Alguns também receberam de boa-fé, achando que os outros estariam recebendo também. E nós vamos verificar caso a caso e o órgão especial vai estabelecer os critérios para essa compensação. No Rio Grande do Norte, 2 ex-presidentes do Tribunal de Justiça do Estado foram afastados das funções por suspeita de desviarem 13 milhões de reais destinados ao pagamento de precatórios. Carla Albarana, funcionária responsável por esses pagamentos, confessou que entregava envelopes de dinheiro aos desembargadores Rafael Godeiro Sobrinho e Oswaldo Soares da Cruz. Amanhã, o ministro Carlos Aires Brito toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Até novembro, quando completa 70 anos e precisará se aposentar, Aires Brito poderá julgar os acusados no processo do Mensalão, que está há quase 5 anos no Supremo. Será a hora de relembrar esse rumoroso escândalo do governo Lula. Por isso, o Jornal da Cultura antecipa. É legítima a imputação pela prática do crime de quadrilha? Em agosto de 2007, a Procuradoria-Geral da República deu entrada no Supremo Tribunal Federal com um calhamaço de 50 mil páginas. Era a denúncia do processo do Mensalão, um ruidoso escândalo político-financeiro no primeiro governo Lula. Tudo começou com a gravação de um funcionário dos Correios, que, enquanto recebia propina, revelava ao interlocutor a corrupção na empresa comandada pelos partidos que apoiavam o petista. O caso tomou vulto e passou a ser chamado de Mensalão. Saldiva, o ministro Aires Brito deu declarações ao longo dessa semana, aí, poucos dias antes de assumir lá como presidente do STF, dizendo que o Judiciário brasileiro não tem a prática do Caixa 2 como outros poderes da República, até dando uma alfinetadinha aí no Legislativo e também no Poder Executivo. Agora, esses casos de favorecimento que a gente viu aí, na sua opinião, eles se equiparam com esse Caixa 2 ou não? Eu acho que são um pouco piores, porque eles tinham que zelar pela justiça, né? E aquela história de receber a mais de boa-fé, ela entra numa categoria do meu pensamento, que é um pouco limitado, na série Eu Acredito em Duendes, que eu acho que mostra que é bom ter eu queria ter essa boa-fé também e receber. Eu acho que essa é uma história meio caprichosa. Olha, nós tivemos um probleminha técnico aí com o VT, nós vamos reposicionar para continuar dando o explica a respeito do Mensalão. É legítima a imputação pela prática do crime de quadrilha? Em agosto de 2007, a Procuradoria-Geral da República deu entrada no Supremo Tribunal Federal com um calhamaço de 50 mil páginas. Era a denúncia do processo do Mensalão, um ruidoso escândalo político-financeiro no primeiro governo Lula. Tudo começou com a gravação de um funcionário dos Correios, que, enquanto recebia propina, revelava ao interlocutor a corrupção na empresa comandada pelos partidos que apoiavam o petista. O caso tomou vulto e passou a ser chamado de Mensalão, quando então o deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, revelou que o Planalto distribuía mesadas aos parlamentares para que apoiassem o governo. 2 CPIs destrincharam o escândalo e botaram em evidência Delúbio Soares, acusado de administrar o Caixa 2 do PT, e o publicitário mineiro Marcos Valério, que, segundo a Polícia Federal, distribuiu aos parlamentares do esquema cerca de 127 milhões de reais, oriundos de empresas públicas e de fornecedores do governo. O STF aceitou a denúncia contra 38 pessoas, entre elas os ex-ministros José Dirceu, Anderson Adalto e Luiz Guxiquem, os deputados José Genuíno, João Paulo Cunha e Valdemar da Costa Neto, ainda o publicitário Duda Mendonça,
Contudo, devido à demora, os crimes mais leves já prescreveram, livrando vários acusados. Carlos Aires Brito, novo presidente do Supremo, tentará dar início ao julgamento do mensalão até julho. Caso contrário, ficará para 2013. Isso, porém, depende de um parecer até 15 de maio do revisor do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, indicado ao Supremo pelo ex-presidente Lula. A respeito disso que o professor Saldiva estava dizendo agora há pouco aqui no Jornal da Cultura, o Enio Torres comenta no Twitter que no dia em que o professor ganhar igual ou mais que um juiz, aí sim teremos um país melhor. Agora, Senes, qual é a sua expectativa em relação ao julgamento do mensalão? O Aires Brito é considerado uma das melhores figuras ali do Supremo hoje em dia, né? Ele é uma referência importante, tem, acho que, uma expectativa de que a presidência dele consiga desatar esse nó. O que a gente está vendo é que essa demora nesse julgamento, como foi mostrado aí, ele está gerando uma série de decursos de prazo, tem uma série de crimes que estão simplesmente deixando de ser passíveis de julgamento por conta desse prazo. Ou seja, infelizmente, isso é uma questão política, mas me parece que se existe uma esperança ali no Supremo, talvez é a presidência do Aires Brito que vai conseguir, de alguma maneira, desatar. No Irã, uma mulher burlou os seguranças do presidente que desfilava em carro aberto e ficou frente a frente com Ahmadinejad. A jovem aproveitou um descuido dos seguranças para subir no carro. Ela foi puxada pela perna, mas conseguiu chegar até Mahmoud Ahmadinejad. Gesticulando muito, a iraniana gritou que o povo estava faminto. Ahmadinejad mandou um assessor tomar nota. A atitude corajosa da mulher foi considerada pelas autoridades um ato de desobediência civil. Um pouco antes, um idoso também, aos gritos, disse diversas vezes: "Estou com fome, sou pensionista." A Ahmadinejad continuou acenando à multidão. Os dois foram levados pela polícia. Vamos agora aos destaques do Metrópolis com a Adriana Couto. Boa noite, Didi. Hoje no Metrópolis tem promoção. Sorteio de ingressos para o show da banda Antibalas, que se apresenta em São Paulo. Eles são americanos, mas o som deles é Afrobeat, ritmo criado pelo nigeriano Fela Kuti. E ainda, a regente titular da USESP, Mary Alsop, fala sobre os planos da nova temporada. Aqui no estúdio, o ator Marcelo Faria, que está no espetáculo Dona Flor e seus dois maridos, baseado no livro de Jorge Amado. E tem mais Jorge Amado no programa de hoje. Nós visitamos a exposição sobre o escritor baiano no Museu da Língua Portuguesa. Então fica o convite. Metrópolis, 00:30, depois do Cultura Documentários. Até mais. A gente acabou esquecendo de comentar aqui a matéria do Ahmadinejad, né? Mulher corajosa. Ela é corajosa, mas acho que tem um ponto aí nessa matéria que é o seguinte: o Irã está no centro de uma crise com repercussões internacionais. O que a gente está vendo nessas duas manifestações, que além do heroísmo aí daquele senhor de idade e dessa menina, é que está se acumulando também uma pressão interna no regime iraniano que diz respeito ao nível de desemprego, à inflação altíssima, etc., que derivado de um problema do próprio modelo iraniano, mas também das sanções internacionais, que está começando a gerar, vamos dizer, uma situação de crítica para o sistema político iraniano. O que tem mostrado aí não é usual para um país como o Irã. Então, pode ser um sinal de que nós estamos chegando, talvez, infelizmente, perto de um ápice de uma crise desse país que, infelizmente, pode envolver países da região e outras áreas do mundo. Saldiva, você se emocionou com a mulher, né? Depois de uma notícia do recebimento de salário de boa-fé, é bom a gente ver esses exemplos mostrando que o ser humano ainda tem esperança, quer dizer, algum gesto de grandeza, alguma dignidade. A seguir, 3 brasileiros estão na lista da revista Time dos mais influentes do mundo. E mais, na série especial sobre Comissão da Verdade, os relatos de crimes cometidos por direita e esquerda no Brasil.